o lado que tinha sido furado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus lhes disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu também os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Volte por favor no verso de número 21 e 22. Novamente Jesus lhes disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, por graça, em graça, aplica essa verdade no nosso coração. Hoje é um dia tão extraordinário. Nós estamos aqui não com as portas fechadas, mas com as portas abertas. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome. É um domingo também, é o primeiro dia da semana, é o cair da tarde, é o crepuscular da noite. Nós te convidamos, ó Pai, a ficar à vontade aqui entre nós. O Senhor sabe o que cada coração aqui precisa. O Senhor sabe o que cada vida aqui anseia. O Senhor sabe a forma com que cada um aqui chegou. Tem pessoas aqui que não estão trancadas dentro de casa, mas estão trancadas em si mesmas. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão acorrentadas pelo medo. Tem pessoas aqui que chegaram aqui pela misericórdia, Senhor, mas o Senhor é aquele que se apresentou lá e também se apresenta aqui. O Senhor é o Deus que está longe, mas o Senhor é o Deus que também está perto. E nós te pedimos nessa hora: fica à vontade, à vontade, à vontade, para fazer aquilo que lhe apraz no nosso meio, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esta notícia que Jesus tinha ressuscitado, ela começou a se espalhar muito rápido entre os seus seguidores. Para alguns essa notícia era uma utopia. Muita gente recebeu essa notícia não com muita alegria. Tinha pessoas ali como Tomé, que queriam ver a Jesus, para acreditar naquilo que tinha acontecido. A notícia que Jesus estava vivo, ela começou a se espalhar entre os seus seguidores. Muitos receberam essa notícia de forma tímida, outros com entusiasmo. Muitos ali ficaram perplexos. Nem mesmo os seus discípulos creram nos relatos que estavam sendo dados da sua ressurreição. Tomé, você conhece a história e sabe, ele não estava no cenáculo onde os discípulos estavam, e ele diz assim: eu só acredito vendo, e eu preciso até mesmo tocar na ferida dele para me acreditar, senão eu não creio. Era esta a forma com que aqueles homens e aquelas mulheres estavam recebendo a notícia da ressurreição de Jesus. Esta realidade para muitos não fazia muito sentido. As pessoas que estavam sendo confrontadas então com o Cristo ressuscitado, elas tinham uma experiência. Todas aquelas pessoas que estavam temerosas por o seu Senhor, o seu Salvador ter morrido, agora ao encontrar com Ele ressuscitado, tinham as suas vidas transformadas. Na verdade, essa experiência da ressurreição, ela continua disponível, ela continua viva, eficaz para nós. Na verdade, esta mesma experiência encontra-se disponível a todos nós hoje. Ao lermos este texto, talvez valeria a pena uma pergunta: você que está aqui, se encontrou com o Cristo ressurreto? Você que está aqui, teve um encontro verdadeiro com Jesus? Há muitos que celebram hoje o Cristo que está pregado no madeiro.
Há muitos que estão ainda na sexta-feira da paixão, aonde choram, lamentam, ficam tristes pelo fato. Nós também nos lamentamos, mas nós estamos com os olhos fitos naquele que venceu a morte, naquele que ressuscitou, naquele que está vivo, que está sentado à direita de Deus Pai, há de vir julgar vivos e mortos, e ainda esta noite está entre nós. Talvez você seja alguém que ainda não tenha encontrado com Ele. Eu preciso te dar uma boa notícia: Ele está vivo, Ele vive, Ele está aqui. Talvez você chegou aqui esta noite como os discípulos de Jesus, com medo, preocupado, inseguro, cheio de incertezas. Talvez você está aqui preocupado com o que há de ser, com as coisas que estão para acontecer. Eu preciso te dar uma boa notícia: Jesus vem até você e quer transformar todo esse medo em coragem. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Vamos lá, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Aleluia, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Eu preciso te dar uma boa notícia: Ele está ao seu lado esta noite. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Jesus sabe a nossa realidade. Jesus sabe qual é os nossos medos. E sabe o que é interessante, irmã Nédia? Que sabendo todos os nossos medos, Jesus ele faz questão de se apresentar a nós e mostrar o seu poder. A Bíblia diz que ele aparece com as portas fechadas, que ele entra num cenário onde eles estavam todos trancados, ele passa de forma invisível por aquelas portas e ele se apresenta no meio deles dizendo: paz seja com vocês, está aqui os sinais do meu poder, eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou vivo. Eu não sei se alegra o teu coração saber, mas aquele que venceu a morte é poderoso bastante para fazer o que quer que seja. Você recebe essa palavra? Olhe para essa pessoa e diga: Jesus sempre vai se apresentar demonstrando o seu poder. Aleluia. A ressurreição é a maior prova do poder de Deus. A ressurreição é a maior prova do poder de Deus. A ressurreição é a maior prova do poder de Deus. Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que ressuscitou. Ah, meu irmão, você não está do lado perdedor, você está do lado vencedor. Eu de você fazer alguma coisa? Aleluia. Olhe para essa pessoa e diga: talvez o que você precisa é de um encontro com aquele que teve as mãos furadas, os pés furados, a sua lateral, a sua costela vazada pela ponta aguda da espada de um soldado romano. Talvez o que você precisa é do encontro com aquele que foi pendurado no madeiro, todo o seu sangue foi derramado, mas que mesmo tendo todas essas contrariedades, mesmo tendo sofrido no corpo, ele venceu tudo isso. No sábado ele descansou no sepulcro, mas no domingo pela manhã ele já não estava mais lá, ele está aqui, ele está aí. Ah, eu de você manifestava a tua alegria, porque Ele ressuscitou. Oh, aleluia. Jesus sempre se apresentará a nós, demonstrando a capacidade do seu poder. Diga comigo: como homem, Jesus ressuscitou outros homens, mas como Deus, ressuscitou a si mesmo. Pastor, esse negócio é meio difícil de entender. Eu sei. Enquanto estava como homem entre nós, nós temos pelo menos 3 relatos de ressurreição. Um deles de um morto que estava morto há quantos dias? Quantos dias? Quantos dias? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim.
mas Ele é poderoso bastante para ressuscitar a si mesmo, e Ele ressuscitou. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus, ela trouxe aos seus discípulos algumas coisas. Dentre elas eu quero destacar com você, a partir do verso 19, o que ele revela que talvez não fazia parte do conhecimento dos discípulos. Porque quando homem, diga comigo, quando homem, Jesus se esvaziou, tomando forma humana. Alguns teólogos dizem que quando Jesus ele é encarnado na figura humana, ele se esvazia do seu poder, ele se esvazia da plenitude. Diz o texto em Filipenses capítulo 3, que não tendo por usurpação ter-se igual a Deus, esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, se humilhando. E como homem, Jesus, ele deixou de lado alguns atributos, como a onipotência, como a onisciência, como a onipresença, mas como Deus ressuscitado. Aleluia. Jesus vai apresentar aos seus discípulos estes atributos. Eu preciso dizer uma coisa para você: Jesus é onipotente, Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é onipresente. Ele é o Deus que está aqui, mas Ele é o Deus que está lá. Ele é o Deus que não tem limite, Ele é poderoso. Ele é o Deus que sabe o que está passando na tua cuca exatamente agora. Como onisciente, Ele sabe de tudo o que você precisa saber. Os discípulos na ressurreição, eles tiveram conhecimento. No verso de número 19, diz a Bíblia, no capítulo 20 e no verso de número 19, olha o que está no texto: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando eles reunidos, ele entrou estando com as portas. Ei, Jesus rompe com os limites que as portas colocam. Jesus rompe com os limites que as chaves colocam. Jesus rompe com os limites que os homens colocam. Eu não sei se alegra o teu coração saber disso, mas aquele que você serve, aquele que é o seu Senhor, não tem limites. Ele é ilimitado. Ele é poderoso bastante para abrir caminho, abrir passagem, passar em porta fechada. E Ele me autoriza a dizer para alguém: eu sou onipotente. Os discípulos na ressurreição, eles tiveram conhecimento desses atributos divinos. Jesus foi visto, irmã Isadora, em pelo menos 5 lugares diferentes no domingo. Você sabia disso? E só sendo Deus para estar em 5 lugares diferentes no mesmo dia. Olha só, aqui está revelado a eles, pastora Gabriela, a onipresença do Nazareno. Como homem, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas como Deus, ele pode. Como Deus, irmã Selma, ele pode. Ele está aqui, mas está lá. Ele está aqui, mas também está do outro lado da terra. Ei, irmão, ele está aqui no Projeto Arco, mas está na Assembleia, está na Batista, está na Presbiteriana. Oh, aleluia. Ele é onipresente. Oh, eu de você celebrava ele. Na ressurreição, os discípulos tiveram conhecimento desses atributos. Ele foi visto em pelo menos 5 lugares. O que é a onipresença, pastor? A onipresença é a capacidade de estar em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Após a ressurreição, Jesus foi visto por Maria junto ao sepulcro. Está lá em João capítulo 11, do verso 11 ao 18. Ele foi visto também por outras mulheres, lá em Mateus capítulo 28, do verso 9. Ele foi visto também por Pedro, capítulo 24 de Lucas, dos versos 34. Paulo também narra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 5, que Pedro o viu. Mas ele também foi visto pelos discípulos no caminho de Emaús, segundo Lucas capítulo 24, do 13 a 32. E também foi visto para os discípulos dentro de casa. Ah, querido, eu de você celebrava a Deus, porque Ele é o Deus que está aqui, mas também é o Deus que está lá. Talvez teu coração está preocupado com quem ficou, com quem está do lado de fora. Deus está aqui, mas está lá. Deus está aqui, mas também está lá. Na sua, diga comigo, na sua onipresença, Ele tem capacidade de estar em vários lugares. Mas na sua onipotência,
que se resume como um poder sem limites. Jesus deu provas como homem que ressuscitava homens, mas como Deus, Ele deu prova ressuscitando a si mesmo. Na ressurreição, o poder de Jesus é sem limite, Ele ressuscitou a si mesmo. Na onipotência de Jesus, as portas trancadas não colocaram limites para Ele. Na onipotência de Deus, Cristo Jesus, Filho de Deus, não tem limite. Eu preciso dar uma boa notícia para você. Quais são mesmo os limites que colocaram? Quais são mesmo as barreiras que colocaram? Quais são mesmo os impedimentos que colocaram? Quais foram as palavras que colocaram? Porque o Cristo ressurreto não tem limite, não tem limite, não tem limite. Ele é ilimitado. Atravessou as portas fechadas, portas estas que tinham sido trancadas pelos discípulos. Agora eu tenho uma boa notícia. Estas portas eram físicas e eles os trancaram. Portas físicas os homens trancam, e Jesus passa as portas físicas trancadas pelos homens, mas a porta do coração dos homens, só os homens podem abrir para Ele entrar. Esta noite eu sinto o carpinteiro batendo a porta do coração de alguém, dizendo: esta porta eu não vou invadir, esta porta eu bato porque quero entrar. Embora sendo onisciente, onipresente, onipotente, na porta do teu coração eu bato para entrar. Tem alguém que abre a porta esta noite? Tem alguém que pode abrir a porta do seu coração e dizer: entra Jesus, entra Jesus, reina em mim, Jesus. Na ressurreição, diga comigo, na ressurreição, os discípulos conheceram o poder sem limites, mas também eles tiveram a graça de conhecer, diga comigo, a onisciência. A onisciência. O que é isso, pastor? Capacidade de saber tudo o que Jesus tinha. A Bíblia diz que Jesus, sabendo o que Tomé tinha pensado, ele entra pelas portas fechadas, meu irmão. Ele vai passar no meio daqueles homens, ele vai deixar a paz no coração daqueles homens, mas também vai dar uma resposta para Tomé. No verso de número 27, ele, sabendo das dúvidas de Tomé, ele se apresenta dizendo: olha, Tomé, aqui a mão furada, olha, Tomé, a ferida aqui do meu lado, Tomé. Jesus sabe, querido, o que te preocupa. Jesus sabe, querido, o que te inquieta. Jesus sabe o que aflige o teu coração. E como um Deus onisciente, eu preciso te dar uma boa palavra. Ele vai chegar primeiro, ele vai responder as inquietações do teu coração. E você dirá o que disse Tomé: Senhor Deus meu e meu Deus, Senhor Deus meu e meu Deus, Senhor Deus meu e meu Deus. Jesus vai trazer à tona resposta para as suas dúvidas. Na sua onisciência, ele tem capacidade, diga-me, capacidade para saber tudo, inclusive o que você está pensando nesse exato momento. Feche seus olhos. O que é que está afligindo aí dentro? O que é que está te preocupando? Feche seus olhos, irmão. Na onisciência de Deus, diz o Salmo 139, que Ele sabe quando se assentamos, sabe quando nos levantamos. Ele sabe tudo a nosso respeito. Jesus sabe o que te atribula, Jesus sabe o que te inquieta, Jesus sabe o que te preocupa. E eu tenho uma palavra dele para o coração de alguém aqui esta noite. Eu tenho resposta para os teus questionamentos. Eu tenho provas infalíveis para mostrar a você de quem eu sou. Eu já dei sinais incontáveis do meu poder, e eu vou me manifestar mais uma vez na sua vida. Diga comigo, os discípulos tiveram a alegria de conhecer o Jesus onisciente, o Jesus onipotente, o Jesus onipresente. Jesus, você sabe, ele trouxe ao conhecimento dos discípulos esses atributos dele, mas ele também trouxe uma coisa que me chamou muita atenção: o senso do lugar que ele ocupa. Querido, Jesus tem um lugar, amém? E ele faz questão de deixar claro qual é o lugar dele na nossa vida.
Ele faz questão de mostrar qual é o lugar dele nas nossas vidas. Se você percebe, no capítulo de número 20, está todo mundo com medo. Diga-me, todo mundo com medo, todo mundo preocupado, todo mundo sem saber o que vai ser, todo mundo meio perdido. E a Bíblia diz, irmã Daiane, que ele aparece no meio, pôs-se no meio deles. Eu preciso dar uma boa palavra para você. Jesus é aquele que está sempre presente, e Ele está no meio. Ele está no meio. Ele é o Deus que está no meio da tua casa, é o Deus que está no meio da tua família, é o Deus que está no meio do teu barco. Ele é o Deus que apareceu na fornalha, no meio da fornalha. Ele é o Deus que apareceu no meio da tempestade. Ele é o Deus ressurreto que passeou no meio da igreja no Apocalipse. Ele é o Senhor do meio. Jesus se apresentou no meio deles. Verso de número 26, capítulo 20. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali. Ele entrou, se pôs no meio deles e disse: diga comigo, paz seja com vocês. Diga comigo, Ele é o Deus do meio. Ele é o homem da cruz do meio, mas Ele é o Deus no meio de nós. Não cutuque esse irmão para tranquilizar o coração dele. Diga, Ele é o homem do meio da cruz. Aleluia, da cruz do meio. Mas Ele é o Deus que está no meio. Eu preciso dizer para alguém esta noite, por esta parte, Ele está no meio desse negócio, Ele está no meio desse projeto. Ele vai aparecer no meio desta tempestade. Ele vai aparecer, Ele vai se manifestar, Ele vai colocar ordem no meio desta adversidade. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia! Olhe para o irmão e diga: Ele apareceu no meio da fornalha. Ele chegou no meio da tempestade. Ele está no meio da igreja. Oh, 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 aleluia! Ele é o Deus que aparece no meio. Diz a Bíblia, lá no Êxodo capítulo 14, que na travessia do Mar Vermelho, Ele permitiu que os inimigos viessem até o meio. Porque quem estava no meio? Pastor, mas eu não estou suportando. Tu não chegou nem na metade. Pastor, mas está tão difícil. Fica tranquilo, Ele sempre aparece no meio. É no meio, é no meio. Oh, aleluia! Eu de você glorificava a Deus. Você não sabe a raiva que eu estou do diabo, irmão, e a vontade que eu estou de pregar. Talvez você esteja no meio da tempestade. Talvez você esteja dentro da fornalha. Eu não sei a profundidade da tua provação. Eu não sei, eu não calculo a profundidade da dor que você está sentindo. Eu não calculo o que está te atemorizando. Mas assim como diz o texto, ao cair da tarde, eles estando com as portas trancadas, pôs Ele se no meio deles. Você precisa entender o lugar que Ele ocupa. Diga, Ele é o Senhor do meio. Infelizmente é triste, mas há pessoas que nem o meio dá para Ele. Eu vi vocês pegando um trechinho da peça e eu achei muito interessante. As pessoas estão fazendo tudo o que estão fazendo, mas Ele não cabe naquilo que elas estão fazendo. Olhe para o irmão e diga, Jesus quer estar no meio, querido. Quer estar nas tuas festas, quer estar nos teus projetos, quer estar nos teus negócios. Mas por que Ele é só lembrado quando as coisas estão ruins? Ele não é um intrujão que vai atrapalhar a tua festa, teus negócios. Coisa boa é ter Deus conosco. Coisa boa é ser guiado por Ele. Tem gente que tem uma pintura de Deus que não tem nada a ver, irmão. Elas não querem Deus perto delas, porque elas acham que Deus vai atrapalhar elas. Ai, irmão, que a gente aprenda a não se reunir sem ter Deus no nosso meio.
As mesas que você senta, Deus está no meio. As reuniões que você faz, Deus está no meio. Irmão, nós estávamos num congresso para 500 pastores. Congresso não, um retiro espiritual, porque lá nós estávamos no meio do mato. E como Deus estava no meio daquele bambu, sabe, Deus tem que estar no meio das nossas células. Deus tem que estar no meio do nosso negócio, do nosso empreendimento. Querido, antes de começar, leva ele para dentro. Abre a porta. Eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Abre a porta da tua casa essa noite e fala: entra no meio, toma o governo, toma o lugar, fica à vontade. Não dá para nós queremos fazer as coisas sem Ele estar no nosso meio. Não dá. Sabe, irmãos, nós temos que ter um zelo pela presença. Existem coisas, práticas, atitudes, palavras que fazem com que Ele se vai do nosso meio. Aqueles homens no caminho de Emaús, a Bíblia diz que Ele pôs-se no meio deles, mas eles não perceberam. Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam questionando a notícia da morte. Eles estavam questionando a notícia do lamento. Ei, desculpe, Jesus não vai aparecer em rodas em que não tem expectativa, em que não tem esperança, aonde não há o pingo de fé, o mínimo possível para que Ele se manifeste. Ele quer aparecer aonde tem expectativa sobre Ele. Se você tiver expectativa sobre Ele, pode ter certeza, Ele vai aparecer. E Ele vai saciar a sua fome, Ele vai matar a sua sede, Ele vai preencher o vazio do teu coração, Ele vai fazer tudo o que você precisa. Diga comigo, todas as pessoas que encontraram com o Cristo ressurreto foram transformadas. Jesus mostrou a eles o lugar que Ele sempre quer ocupar. Eu preciso declarar sobre a sua vida. A ressurreição trouxe aos discípulos o senso de que Jesus estará sempre no meio, em qualquer que seja a situação. Pastor, o senhor não tem noção da tempestade. Pedro afundando, levantando as mãos para Jesus, que estava também no meio daquela tempestade, sustentou-o pela mão. Jesus é aquele que é presente em qualquer que seja a situação. Ei, vou te ensinar um negócio aqui que faz parte da minha filosofia de vida. Se o lugar que eu estou, ou o que eu estou fazendo, não cabe uma oração, eu não estou falando para você fazer ela audível, para todo mundo ver. Não, não. Pode ser aquela oração de soldado, subjetiva. Se não cabe uma oração, me desculpe, Deus não está no meio. Mas Selma, se eu cerco-me de lugares, se eu me assento em lugares, se eu vou celebrar em lugares em que eu não posso, no meu espírito, me alegrar com Jesus e orar em espírito, celebrando a Ele, me desculpe, Ele não está no meio. Ei, essa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida: Jesus estará no meio das suas batalhas. O nome dele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Se prepare para ver Jesus em meio de tudo aquilo que te assola. Às vezes Ele vai aparecer assim de uma forma bem diferente. Eu tenho amigos espirituais, graças a Deus, que diz ter recebido anjos em sua casa. Personificados. Pastor, que loucura é essa? Em pleno domingão você está falando uma baboseira dela? Não, 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 irmão. É coisa espiritual. Você está pronto mesmo para ter um encontro com o grandão da Galileia, com a mão furada, o pé furado, com o rosto reluzente como latão? Ele ressuscitou. Lá na janela 1040, lá onde o pau está quebrando, lá no meio daqueles muçulmanos, Ele aparece dentro daquela sinagoga, daqueles lugares que Ele se reúne. Tem gente se convertendo lá. Ele está se manifestando. E eu quero declarar sobre essa igreja: Jesus vai aparecer para algumas pessoas.
Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Jesus vai entrar dentro da tua casa. Eu sinto de dizer para alguém: Jesus vai colocar um basta na tempestade. Ele é aquele que ainda diz: mar, aquieta-te, e o mar se aquieta diante da palavra dele. Se prepare para ver Jesus em meio a tudo aquilo que te assola, que te amedronta. Olhe para esse irmão e diga: ele está vivo. Mas Jesus, após a ressurreição, ele trouxe aos discípulos, diga comigo, ele trouxe aos discípulos o que eles mais precisavam. Eu preciso dizer para você essa noite, pela palavra de Deus, que o que você precisa não é de um pouco mais de dinheiro, o que você precisa não é de um carro novo. Eu preciso dizer a você essa noite, por essa palavra, que talvez você não precise do relacionamento que você quer agora. Não. O que você precisa, Jesus trouxe, e Ele faz questão de afirmar: eu trouxe a vocês a minha paz. Olhe para esse irmão e diga: às vezes o que nós precisamos é só de paz. Feche os seus olhos. Alma atribulada, alma cansada, por que te perturbas dentro de mim? Tem uma maldição que Isaías diz, que tem pessoa que não tem prazer nem de comer um prato de comida. A maldição da palavra de Deus diz que tem pessoa que a coberta não cobre os pés, está sempre faltando alguma coisa. Mas essa noite eu vim como um profeta declarar para alguém: o que você precisa não é do carro novo, da casa nova. O que você precisa é da paz que excede todo o entendimento. E Jesus, ele diz: Shalom, paz. Jesus poderia ter dado a eles muitas coisas, sim ou não? Arma para a guerra, sim ou não? Força para lutar, sim ou não? Estratégia, sim ou não? Mas o que ele preferiu dar? Olhe para o irmão e diga: paz seja convosco. O verso de número 21 diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Alma atribulada, aquiete-se, porque a paz que excede todo entendimento está repousando no vosso coração. Novamente disse Jesus: paz seja com você. Jesus poderia ter dado muitas coisas a eles, mas Ele preferiu dar o que eles mais precisavam. Sabe por que a gente discute? Porque a gente não está em paz. Sabe por que a gente faz negócio errado? Porque a gente não está em paz. E essa paz é um estado de espírito. Ela não está condicionada a isso aqui, ó. Eu estou com sede agora, sim ou não? Estou pregando aqui. Estou com sede, sim ou não? Tomei e estou saciado, sim ou não? Mas daqui a pouco eu vou estar com sede de novo, não é? Essa é uma falsa paz, uma falsa satisfação, que é dada concernente ao que eu conquisto, ao que eu possuo. Mas a paz que Ele nos dá, João 14, 27, Ele diz: eu vos dou a minha paz, e não a dou como o mundo dá. Deixo com vocês a minha, não a dou como o mundo. Não se perturbe. Eu sinto gente atribulada aqui, que não consegue comer o pão em paz, que a cabeça está atribulada. Esta noite Jesus te trouxe aqui, sabe para quê? Para colocar as coisas em ordem aí dentro. Filho, tu não precisa de dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, sem paz do jeito que tu tá, já tu tá quebrado. Ô filho, se você não estiver tranquilo na tua alma, filho, já tu tá fazendo besteira. Olhe para o irmão e diga: Jesus sabe o que nós precisamos. Não é você que sabe o que precisa.
Jesus preferiu dar a eles o que eles mais precisavam. Amados, a paz de Deus é tudo que nós precisamos. Diga comigo, paz não é ausência de guerra, mas é tranquilidade em meio às guerras. Eles estavam todos com o que, gente? Com as portas. Ali tinha de tudo, irmão. Ali tinha incrédulo, ali tinha nego sangue nos olhos, ali tinha maluco, irmão. E tem gente aqui que, se Deus não der a paz, faz besteira. Tem gente aqui que, se Deus não trouxer a paz, vai sair descabelado aí, querendo fazer loucura com a própria vida. Em nome do Senhor Jesus, paz seja com você. Paz não é ausência de guerra, mas é tranquilidade em meio às guerras. Jesus, no texto que nós lemos, do capítulo 20, do verso 19 ao verso de número 31, ele declarou 3 vezes a palavra paz. Diga para o irmão, shalom é paz. A palavra hebraica para shalom significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar. Bem-estar. Olhe para o irmão e diga: a paz de Deus tem tudo o que você precisa. Eu declaro por esta palavra que quem não estava dormindo vai dormir, que quem não estava comendo o seu pão dignamente vai voltar a comer. Eu declaro por esta palavra que pessoas que estavam atribuladas, inquietas, olha, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. O diabo estava querendo colocar alguém no cachimbo, na cachaça, e entregue de volta a maldição, mas ele não vai. Sabe por quê? Porque a paz volta hoje. Por que tem um monte de gente lá fora enchendo a cara, se arrebentando, dopado de medicamento? Por quê? Por quê, irmão? Ah, é normal, eu bebo para me alegrar. Mentira. Se tu tá triste, você bebe também. Eu já bebi. E esse vazio existencial é a falta não parava em casa, não tinha sossego, que tinha uma rodinha no pé. E talvez o teu problema não seja esse, mas seja outro, e outro, e outro. Impulsos desenfreados. O sangue de Jesus tem poder. Talvez o que você precisa é uma paz aqui dentro, que aquiete o teu coração, te faça controlar esses impulsos hormonais teu. A palavra paz significa integridade, harmonia. Diga-me, harmonia com Deus. Ei, em Jesus há tudo isso. Sabe o que você precisa em meio a toda essa tormenta, esse turbilhão, esse mutirão de coisas, esses desafios que se apresentam a você? É isto que é apresentado: paz seja convosco. João 16:33, Jesus disse, está no texto. Vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Primeiro elemento que você precisa para ter coragem não é força, é paz. Irmã Elza, é a paz que faz a gente saber a força que a gente tem, que a gente não sabe em meio às adversidades. Tem um livro do Napoleão Hill para todo mundo ler aí, Quem Pensa Enriquece. Talvez que a gente precisa é só de um pouquinho de paz, para pensar, para raciocinar, para projetar, para elaborar, para executar aquilo que Deus tem para nós. Eu preciso declarar para alguém: você pode até estar com medo de tudo
que está acontecendo à sua volta. Você pode estar preocupado e com incertezas no seu coração, mas Jesus te apresenta a ti esta noite dizendo: paz seja convosco. Mal do século 21, tendência dos nossos dias: ansiedade, compulsão. E aí quando não vai para comida, vai para bebida. Quando não vai para bebida, vai para o sexo. Quando não vai para o sexo, vai para droga. E por aí vai. E aí vai trocando, sabe? Vai. Eu não vou entrar nessa porta, não. Diga comigo: Jesus ressuscitou e trouxe aos discípulos um propósito definido. Ei, existe um livro na Bíblia escrito só sobre as coisas que Deus planejou para você. O Salmo 139, o verso de número 16, diz a Bíblia que está escrito o livro que Deus escreveu sobre nós. Olhe para o irmão e diga: tem um livro que Deus escreveu sobre você. Você está vivendo o que Deus escreveu? Porque agora, no verso 21, Jesus vai dizer o seguinte: depois de ter estabelecido paz no coração deles, Jesus vai dizer a eles: assim como o Pai, eu também. Vem cá, filho, vem cá. Eu vou fazer um ato profético, quem sabe dá certo. É mais ou menos isso aqui. Vira para lá. Olha para cá. Assim como o Pai me enviou, eu também. Vai, aplauda Jesus pela vida dele. Diga comigo: envio apóstolo. Um apóstolo é um enviado. Todos nós aqui somos enviados de Jesus ao mundo. E a missão apostólica, ela não está relacionada simplesmente a pregar, curar, profetizar, não. A missão apostólica está em estabelecer a vontade de Deus aonde quer que estamos. Olhe para o irmão e diga: Jesus ressuscitou e deu aos discípulos um propósito bem definido. Ei, Jesus é o maior interessado que você dê certo naquilo que você está fazendo. Se você der certo lá, o nome dele é glorificado, porque é ele quem está te enviando. Assim como o Pai me enviou, eu também. Jesus confiou a nós a missão que o Pai deu a ele. Nós somos a continuação daquilo que Jesus veio fazer. Ei, Deus tem um propósito estabelecido sobre a sua vida. Eu não sei se você sabe, mas você ainda não partiu, porque existe um livro que Deus escreveu sobre os seus dias. Existe uma história escrita de Deus sobre a sua vida. Existe um plano de Deus pré-estabelecido na eternidade para você. Trate de viver os planos de Deus na sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga para você: eu tenho um propósito. Feche seus olhos e declare: eu tenho um propósito. Não, querido, não é só cuidar da tua casa, criar os teus filhos. Não. Não é só cuidar do cachorro, o periquito, o papagaio. Não é só trabalhar, é muito mais do que isso. Tem um propósito pré-estabelecido na eternidade por Deus para que você viesse viver. Nós temos um propósito, nós não estamos nessa vida a passeio. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos em missão. Olhe para o irmão: não tem nada a ver com diversão. É missão. Sabe, irmão, não tem coisa pior do que estar numa vida sem sentido. Vivendo para comer, beber,
gastar, criar os filhos. Existe algo a mais. Existe algo singular que Deus estabeleceu para que você vivesse. Não, e não tem nada a ver só com 4 paredes, com uma igreja. Não é nada disso. É muito mais que isso. Você já teve aquele momento em que você se depara com uma situação e parece que você já viveu aquela situação, você diz assim: nossa, isso aqui parece que faz tanto sentido para mim. Existe um propósito por trás de tudo na nossa vida. Às vezes a gente entra em algumas provas, algumas adversidades, a gente não tem que perguntar para quê, mas não é por quê, é para quê. Qual é o propósito? Por que o Senhor me enviou? Teve uns dias desses que eu estava meio atribulado, sem dormir, a senhora lembra? E eu não sou de perder noite de sono, não, irmão. Graças a Deus, Deus me deu a graça de descansar, o sono do justo. E eu fiquei meio inquieto com aquilo, sem dormir, preocupado. E aí um dia alguém me chamou para ir lá em Votuporanga, na Unimed. O senhor vai nos acompanhar, assim, assim, assado, minha filha vai passar pelo médico. Eu falei: opa, vamos lá. Acompanhamos. Lá dentro, sentado num daqueles bancos, eu ali, sem saber, já depressa perguntei: Espírito Santo, qual é o propósito? De repente chega uma mulher carregada, senta na primeira cadeira e as lágrimas começam a escorrer do rosto. E aquela mulher estava tendo uma crise de ansiedade. Eu não me aguentei. Mais do que depressa, eu fui até ela e disse: eu posso orar pela senhora? Porque eu já entendi o propósito da minha vinda até aqui. Saímos de lá, viemos embora, não perdi mais o sono. Existem coisas que são de propósito. Tudo tem um propósito. Você já descobriu o propósito por trás de tudo isso? Pastor, o senhor nem imagina o que está acontecendo. Será que não era Deus querendo te empurrar para perto dele, não? Será que Deus não está usando toda essa situação para te ver se dobrar aos pés dele, não? Ei, Jesus quer que eu e você sejamos vitoriosos como ele foi. Assim como ele foi bem sucedido em todo o propósito que o Pai estabeleceu para ele, ele espera que eu e você também sejamos. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Você sabe aquela bênção que a gente acha que ela é toda assim, a bênção apostólica, sabe o que ela é? A bênção do envio. Em outras palavras, a gente está declarando sobre você: vai lá e dá certo. Todas as vezes que você sai de um ambiente onde é impetrada uma bênção sobre você, é Deus dizendo: vai lá e dá certo, eu estou te enviando. Quando você convida Deus para o seu casamento, você recebe a bênção. Quando você convida Deus para a tua festa, quando você convida Deus para dentro da tua casa, você traz a bênção de Deus para aquilo que você está fazendo. Você está dizendo, em outras palavras: Deus, eu quero dar certo. E Deus diz: vai lá e dá certo. Ei, você é um enviado. Você é alguém que está comissionado em uma missão apostólica. Levanta a tua mão, eu quero declarar: aonde você pisar os teus pés haverá sinais. Aonde você tocar a planta dos seus pés ou colocar suas mãos, se prepare. Eu quero liberar sobre essa igreja uma unção de cura. Se prepare para orar lá no seu trabalho. Se prepare para tocar em pessoas e elas serem curadas. Se prepare para abrir a boca lá e as pessoas dizer: faz todo sentido para mim, porque você é um enviado. Assim como o Senhor enviou Jesus, Ele envia a nós hoje. Vai lá e dá certo, para a glória de Deus Pai. Quem recebe essa palavra e pode aplaudir a Deus? Olhe para o irmão e diga: como enviado, eu preciso de uma bagagem. A irmã estava fazendo viagem outro dia, né? Estava em viagem, né? Levou uma malinha? Levou uma mala, né? É natural que a gente carregue uma. No reino do Espírito, a gente precisa de uma mala.
Não, não é o teu cônjuge, tá? Ele não vai falar para ele se ele não estiver aqui que o pastor falou isso. Escute. A mala que você vai carregar, ela é espiritual. Jesus não te comissionaria ou te enviaria a qualquer que seja a tua missão sem estar enviando você preparado. Diz o texto, verso 22, 23. Assim como o Pai enviou, eu envio vocês. E com isso ele soprou sobre eles o... Vamos ler esse verso 23 aqui, para a gente entender isso aqui. Se perdoares o pecado de alguém, estarão perdoados. Se não perdoar, não estarão perdoados. Pastor, que negócio é esse? Deus nos deu essa autoridade? Não. Deus te capacitou para levar uma mensagem. Qual é ela, pastor? Da reconciliação. De que Deus fez com o mundo através de Jesus na cruz do Calvário, para a remissão do pecado de todo aquele que nele crê. Eu não sei se você sabe, mas Deus nos dotou de uma capacidade tão extraordinária que nós promovemos às pessoas vida. E nós também carregamos da parte de Deus a palavra que dá sentença à condenação dos homens. A missão que Deus nos deu é uma missão de reconciliar as pessoas com Deus. Pastor, eu não sou capaz de fazer absolutamente nada. Você não tem noção. A capacidade de Deus que está dentro de você. Sabe quando você diz para alguém assim, Jesus tem um plano na tua vida? Sabe quando você diz para alguém assim, ó, Jesus pode fazer algo na sua vida? Você está gerando vida no coração daquele alguém. Vocês não têm noção quantas vezes eu escutei esse negócio. Não fazia sentido nenhum, mas hoje faz. Se esse copo for para mim, eu não quero beber água agora não. Escute. Jesus está nos enviando. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Para essa missão vem também uma capacitação. Pastor, que capacitação é essa? O Espírito Santo. A ressurreição, ela trouxe aos discípulos conhecimento do poder que Jesus tem. Ele está aqui, mas Ele também está lá. Ele é o Deus de perto, mas também é o de longe. A ressurreição fez os discípulos entender o lugar que Ele deve ocupar, o meio. A ressurreição trouxe aos discípulos o que eles mais precisavam. Diga comigo, paz. Mas a ressurreição trouxe aos discípulos também capacitação. E essa noite eu sinto de enviar pessoas. O mês de abril vai começar. Nós temos pelo menos 8 meses pela frente. Os desafios não são fáceis. Você melhor do que ninguém sabe o que você está enfrentando. Talvez o desafio que você precisa superar é o desafio do medo. Talvez é o desafio da dúvida. Você não sabe o que vai ser, o que vai acontecer, o que vai fazer. Talvez o que você precisa esta noite é abrir a porta do teu coração para ele entrar, porque você está amarrado dentro de você mesmo. Essa noite o Cristo ressurreto está neste lugar e Ele quer tocar você por dentro. Fique de pé. Escute bem. Eu sinto de orar por pessoas aqui esta noite
que as portas estão fechadas. Mas não foi você. Eu sinto de orar por pessoas que as portas estão fechadas. Não foi você que fechou. Fecharam. Desde o meio do dia, eu estou no meu coração com pessoas aqui que estão como poços, com os poços entulhados, não estão fluindo. Sabe, está apenas assim, dentro de si, paralisado. Parou, não vai nem para trás, nem para frente. O Cristo ressurreto, Jesus, o Filho de Deus, está aqui essa noite. E Ele quer mostrar a você a capacidade do poder que Ele tem para entrar nas portas que estão fechadas. Se Ele entra numa porta que está fechada, o que é que Ele não pode fazer? Será que Ele não pode restaurar um casamento? Será que Ele não pode libertar de um vício? Será que Ele não pode curar de uma enfermidade? Ele ressuscitou. Ele vive. Ele vive. O nosso Jesus não está pendurado no madeiro. Ele está vivo. E Ele está aqui para destravar você de você mesmo. Para destravar você de você mesmo. Você parou. Aonde está você? Está no seu lugar? Vem até aqui, eu quero orar com você. Eu quero te enviar como um apóstolo. Vai lá, apóstolo. Vai lá, apóstola. Jesus quer que você dê certo nas suas coisas, seus relacionamentos, seus negócios, na sua vida social, no seu ciclo de amizades. Jesus quer que você seja bem sucedido. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Jesus não perdeu em nada. Até sobre a morte Ele triunfou. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem até aqui. Vem até aqui, corre. Tem vergonha não? Oh, aleluia. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu. Vocês não têm noção da presença real de Jesus nesse lugar. Sabe, irmão, tem pessoa que se encontrou com a religião, e a religião é um problema. A religião é um problema. Jesus, uma pessoa maravilhosa. Aleluia. 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 Eu sinto Jesus pegando a mão de alguém essa noite e dizendo: filho, eu irei te conduzir. Filha, eu irei te guiar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esta noite o Espírito Santo passeia aqui. Líderes, por favor, me ajudem em oração. Homens, oram com os homens. Mulheres, com as mulheres, orem. Santo, santo, santo. Tem mais. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem. Vai te calabar, a sereba candará, candará. A mandacora sereba la chora candará. Oh, aleluia.
Em nome de Jesus, fale com Deus do seu jeito, da sua forma. Deixo todo fardo aos teus pés, venho a ti, pois ouvi falar de quem tu és. Estou aqui, os meus medos quero entregar. Estou aqui, a minha sede pode saciar. Venham as águas e bebam da fonte de águas vivas ao som. Mais. Me livrou Mais. meus Mais. problemas, Mais. transformou minha Feche seus olhos. tristeza Mais. e mudou Mais. minha vida inteira. Mais. Você que já não fala mais em línguas, volte a falar. Roupas novas, Volte a falar. pois azeite. Você que já não fala mais em línguas, volte a falar. O Espírito Santo te trouxe aqui para você voltar para casa renovado, filho. Você veio receber algo especial. Não, esse não é um encontro qualquer, não é uma reunião qualquer. Esse é um encontro com Cristo ressurreto. Oh! Receba. Aleluia. 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 Receba a cura física. Receba a cura física. Em nome de Jesus. Receba a cura das emoções. Receba a liberdade no espírito. Oh! Oh! Em nome de Jesus. Cadeias caiam por terra, prisões. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh! Mais Espírito de Deus. Mais. Você que está nas redes sociais, receba paz. Em meio a estas guerras, a esses conflitos, receba paz. Paz. Oh, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Toda a igreja com os olhos fechados. Pode deixar tocando baixinho. Eu quero saber se tem em nosso meio, essa noite, com os olhos fechados, toda a igreja. Se tem alguém em nosso meio que gostaria de tomar uma decisão na sua vida. E não é ser um religioso, não é ser um fanático, um lunático. Não, é receber a Jesus. Porque as portas que as chaves fecham, Ele entra. Mas as portas do seu coração, é você quem abre para Jesus. Não é para uma denominação, não é para uma religião, é para a pessoa bendita de Jesus. Eu quero saber, com os olhos fechados, toda a igreja, se temos alguém essa noite que quer entregar sua vida a Cristo, dá um sinal com a mão direita para o céu. Pastor, eu quero abrir a porta do meu coração para Jesus entrar. Dá um sinal com a mão direita, só para eu te conhecer. Dá um sinal com a mão direita para o céu, para eu te conhecer. Levanta a mão, você que gostaria de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Dá um sinal com a mão direita, por favor. Aonde está você?
Deixa eu te conhecer. Aleluia. Se você já fez essa oração, glória a Deus. Aleluia. Se você ainda não fez, é uma oportunidade ímpar. Você não pode perder. Pastor, eu me afastei, eu conheço a palavra, eu quero voltar. Dá um sinal com a mão direita para o céu assim. Glória a Deus, temos uma vida. Obreiro, acompanha, por favor. Aonde está a segunda vida? Pastor, eu me afastei, eu quero voltar. Aonde está a segunda vida? Toda igreja com os olhos fechados. Toda igreja, só os oficiais. Aonde está a segunda pessoa? Pastor, conheço a palavra, mas eu parei, eu tropecei, eu quero voltar. Aonde está a segunda pessoa? Levanta a sua mão direita para o céu assim, por favor. Mão direita levantada é sinal de rendição. Aonde está a segunda pessoa? Já temos a primeira. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja com os olhos fechados. Aplauda o Senhor Jesus. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Me entrego a ti. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. A igreja aplaude Jesus bem forte. Olhe para esse irmão e diga: o Cristo ressurreto vai te encontrar. Olhe para ele e diga: não, o Cristo ressurreto vai te encontrar. E ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar toda amargura. Ele vai transformar toda tristeza. Ele vai te restaurar. Você crê? Você crê? Levante a sua mão assim e diga: eu creio em todas as promessas que Deus tem para mim. Levanta a mão, toda mundo. Diga: eu creio em todas as promessas. Eu creio em tudo o que Jesus tem para mim. Eu declaro que o mês de abril será de portas abertas e de encontros sobrenaturais com a pessoa bendita de Jesus. Eu declaro com fé, tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Faz assim com a sua mão. Olha só, sábado tem louvorzão lá na Praça do UPA com a Geração Atitude, amém? Jovem de 0 a 100 anos. É depois do dia do cuidado, hein? Tá, às 8 da noite, não falta no dia do cuidado para ir lá. Vamos no dia do cuidado e vamos lá. É 7h30, tá bom? Quero contar com todo mundo lá. Faz assim com a sua mão. Olha só, quarta-feira tem mais. As quartas do mês de abril serão quartas de avivamento, amém? Você que está precisando de um avivamento, vem buscar esse avivamento pessoal, tá bom? Vem buscar esse avivamento. Jejum coletivo na quarta-feira. Não esqueça que nós estamos em 50 dias buscando aí mais de Deus. Tem a cantina no final. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, ela seja com nós todos. Digamos todos amém. Vai lá e dá certo.